Qual a previsão do mês de abril para cada signo, começando por Áries? O que os arianos terão como indicativo dentro do baralho cigano? Arianos viverão a carta 33, a carta da chave, ó. A chave, que é o símbolo do elemento terra, que fala do mundo prático, da realização material, tá? Então a carta da chave, ela é abertura de caminhos e solução para muitas coisas que vocês, arianos, estavam aí pedindo para que resolvesse. Então a chave, literalmente, é uma ferramenta que você ganha para poder abrir seus caminhos, para poder abrir oportunidades, para poder também abrir para relacionamentos. Então muitas coisas se resolvem para os arianos, sobretudo neste mês de abril, tá? A carta da chave, ela é muito importante, ela é uma carta que traz também a sensação de iniciação. Então se você está no seu campo espiritual, é bem provável que você passe por um processo de iniciação, começar a praticar mais profundamente, que você se torne um mestre em algo, que você se aprofunde no seu conhecimento. Isso também dentro do campo intelectual, que pode trazer a oportunidade de vocês passarem em algum processo seletivo, para vocês serem recompensados, para que vocês tenham aqui oportunidades significativas de avanço, de progresso e de sucesso. Então, aproveitem essa oportunidade, mês de abril, e sendo também parte do mês regido pelo signo de Áries, eu creio que vocês, arianos, estarão com muito vigor, com muita determinação e com muita vibração positiva para poder caminhar e realizar seus sonhos e seus projetos. Aproveite a oportunidade. Signo de Touro, o que o baralho cigano traz para vocês nesse mês de abril? Os taurinos viverão a carta 12, a carta dos pássaros. Primeira questão é a sensação de alegria, de liberdade que essa carta traz para vocês. É regido pelo elemento ar, tá? Embora os taurinos sejam do elemento terra, então vamos pensar, elemento ar tem a ver com ideias, pensamentos, tem a ver com notícias, informações que vocês possivelmente estão esperando, aguardando, é bem possível que vocês recebam, tá? Então essa carta, ela traz, além de tudo, muita alegria, muito contentamento, traz leveza, fluidez. Então vocês, taurinos, vão se sentir neste mês de abril mais leve, mais solto. É como se vocês estivessem até o mês de março numa sensação de um pássaro preso numa gaiola, e neste momento é o momento de vocês se libertarem de algo. Então a sensação de liberdade, a sensação de desprendimento, a sensação também de vocês entrarem em harmonia com vocês mesmos, de trazer aí o amor, a ternura, a boa vontade, o bom humor, a leveza. É isso que vocês têm que aproveitar, é isso que vocês têm que nutrir justamente nesse mês de abril, tá? Então, os pássaros traz este colorido para vocês aproveitarem. Então, boa jornada para vocês, taurino. E os geminianos, o que o mês de abril traz para vocês dentro do baralho cigano? Vamos olhar aqui. Os geminianos estarão lidando com as questões do coração, dos sentimentos, dos afetos, possivelmente, tá? Então, muitas coisas que vocês estão aguardando para serem resolvidas dentro do campo afetivo, amoroso, bem possível que vocês consigam aí se abrir para vocês sentirem mais o que de fato dentro desse coração precisa ser nutrido, alimentado, que precisa ser acolhido. Assuntos referentes aos sentimentos e emoções, os geminianos terão que enfrentar. Embora os geminianos muitas vezes fogem muito desses assuntos, mas abril não vai ter jeito, vocês vão ter que encarar essa. A carta do coração, ela traz um sentido de vocês terem uma entrega maior, seja em qual campo for. Vamos supor que vocês estão no seu trabalho e ter mais entrega, ter mais assim vontade, dedicação, a paixão por aquilo que vocês fazem para ser nutrido, tá? Então isso também é uma característica da carta do coração, quando sai para as pessoas, tá? Eu sempre digo isso, ela está relacionada ao elemento água, que fala assim de sentimentos, emoções, e aí você sair do campo da ideia, da mente, dos pensamentos e trazer para o sentir. Então, manifestações vocês podem sofrer durante esse mês de abril. Podem ficar mais sensíveis, chorar do nada, ter vontade de expressar seus sentimentos, de expressar os sentimentos para alguém, ou alguém expressando os sentimentos para vocês, e vocês terem o coração um pouco mais aberto para receber isso, tá? Então, olha com carinho, olha com atenção para o seu coração, para os seus sentimentos, para ver o que aí está necessitando. Boa sorte, geminianos. E os cancerianos para o mês de abril, qual é a perspectiva dentro do baralho cigano?
cancerianos estarão vivendo a carta do caixão, a carta 8. A carta do caixão ou também a carta da morte, né, fala do fim de um ciclo. Alguma coisa para vocês, cancerianos, está se encerrando ou se encerrou e possivelmente vocês estão vivendo algum processo de luto, que é a fase daquele término, né, do pós-término ou a finalização de alguma coisa. Então, é importante que vocês fiquem atentos a essa carta, porque ela traz mudanças significativas e às vezes até radicais na vida dos cancerianos, tá? E isso traz para você aquela sensação de parece que tá faltando algo, que perdeu algo e a ficha começa a cair exatamente agora. Então, o mês de abril vocês vão ter que olhar para isso. A carta do caixão, a carta da morte dentro do baralho cigano é representada pelo elemento fogo, que fala de cura, regeneração, também transformação, tá? Além de tudo, uma transformação espiritual que vocês possam sofrer. E essa carta também, ela cruza com o elemento terra, ou seja, é como se vocês tivessem que fazer daquela terra que estava ruim, aquela terra que não estava brotando nada, vocês cuidarem dessa terra para poder nascer algo novo, para vocês poderem semear algo novo. A terra às vezes simboliza também o coração de vocês, os sentimentos, porque essa terra aqui, ela é muito importante de ser cuidada, nutrida, para que sempre possa estar semeando novos frutos, nova vida, é uma renovação profunda. Os cancerianos vão ter que sair das águas rasas e mergulhar mesmo para poder entender qual vai ser a dinâmica dessas mudanças que vocês estão sofrendo, tá? Isso pode vir de uma separação, um rompimento, a perda de um trabalho, pode ter tantas coisas que podem estar acontecendo com vocês, e aqui eu não consigo dimensionar um por um, mas se você está passando por alguma situação que fez você encerrar um ciclo, pode ter sido a perda de um trabalho, a perda de um relacionamento, de alguma pessoa querida, né? Uma morte mesmo que você tenha vivenciado de alguém. Então esse luto é um enfrentamento deste mês de abril para vocês, tá? Olha lá no meu perfil, veja a perspectiva e a dinâmica do mês de abril para vocês entenderem aonde isso se encaixa também para vocês. Então boa sorte, cancerianos. E os leoninos, qual é a perspectiva para vocês, leoninos, dentro do baralho cigano para este mês de abril? Os leoninos estarão vivendo a carta 29 da mulher ou da cigana, tá? É uma carta muito interessante, eu gosto muito dessa carta quando sai, porque ela dá pra gente dois elementos fundamentais, que é a água e o fogo, né? Então essa simbiose, essa transformação da água e do fogo dentro de vocês, tá, leoninos? Então, os sentimentos precisam fluir, e ao mesmo tempo a espiritualidade toma corpo, forma vocês poderem aí se livrar de algo que está acumulado há muito tempo dentro de vocês. A cigana, ela traz muita intuição, ela fala de sentimento e emoções, e ela dá a direção necessária que vocês precisam, vindo de uma percepção que vocês tiverem, muitas vezes vocês desacreditam. A carta da cigana também é o poder de decisão que a gente tem sobre alguns assuntos. Além disso, ela traz muito otimismo, a responsabilidade e a generosidade dentro de nós. Sabe aquela sensação de você fazer algo para o bem, e seja para você ou seja para outra pessoa, ou até para um grupo, tá bom? Além de tudo, ela traz muita renovação no contexto geral na vida de vocês. Então, os leoninos, no mês de abril, vão estar passando por uma verdadeira renovação geral. Isso pode ser no campo do trabalho, no campo do afeto, no campo da saúde, no campo material, do dinheiro, tá? Então, essa renovação é necessária. Confia no seu axé, leonino. Confia na sua intuição, porque certamente a sua intuição já te diz para onde você tem que ir, e às vezes você fica duvidando, será? Será? Então, confia no seu axé, confia na sua intuição, porque tenho certeza que vocês estão no caminho certo, tá? A cigana sempre ela te dá essa posição de mais certeza na caminhada, e firme a espiritualidade de vocês, porque a espiritualidade quer conversar com vocês, quer trazer informação para vocês, e vocês estão resistindo. Então, presta atenção, acordem! Virginianos para o mês de abril dentro do baralho cigano, que traz de informação, de perspectiva. Virginianos estarão vivendo a carta da cobra, a carta 7. Então aqui pede, primeira coisa, atenção, atenção para vocês não serem iludidos, enganados, atenção às vezes com fraude, com golpes, com roubos, tá, virginianos? Então fiquem bem atentos. Vocês, virginianos, precisam ficar bem atentos a qualquer tipo de traição que possa estar rodeando vocês, tá? Então, essa carta sempre alerta para pessoas muito escorregadias, ardilosas, tá? Pessoas sorrateiras, cuidado com falsidade, desonestidade, fofocas, tá? Fique longe de fofocas nesse mês de abril. Então, se vocês puderem, fiquem mais reservados e atentos, tá? Porque essa carta sempre traz alerta de alguma
possibilidade de vocês ficarem enganados com alguém ou com alguma situação. Então, essa carta vai trazer para vocês um pouco dessa percepção. Então, sejam sábios, sejam inteligentes, procure falar pouco sobre seus projetos, sobre o que vocês pretendem fazer, e se for falar, fale com pessoas que você de fato tem confiança e sabe que pode ter essa abertura, tá? Mas para além disso, a carta da cobra no lado mais interior fala de uma autossabotagem que vocês possivelmente estão conspirando contra vocês mesmos. Então veja se vocês não estão se traindo em alguma questão, se vocês não estão sendo desonestos com vocês, de deixar com que os outros passem do limite, ou vocês passando do limite em alguma situação, tá? Então a carta da cobra, ela também traz um pouco dessa consciência pra gente, tá? Nem de tudo ela é ruim, porque a carta da cobra ela também tem um significado no lado mais positivo, que ela é mais negativa, mas o mais positivo dela é cura e transformação. A cobra, ela passa por esse processo de transformação quando ela troca da pele dela, né? Então, possivelmente os virginianos vão estar passando por esse processo de transformação e cura neste mês de abril. Boa sorte! E os librianos para o mês de abril, qual é a carta dentro do baralho cigano que representa vocês? Vamos olhar aqui. A carta da lua para os librianos, a carta 32. Certamente vocês estarão passando por um momento de mergulhar nas águas profundas das emoções que vocês aí estão procrastinando há muito tempo. Vai ser o momento no mês de abril para vocês adentrarem nessas águas profundas, emocionais, sentimentais, para que vocês resolvam definitivamente esses assuntos que estão pendentes. A carta da lua, ela vai falar sobre o quê? De reconhecimento. É um pouco diferente dentro do baralho cigano pro tarô, tá? Dentro do baralho cigano, ela traz muito reconhecimento pra gente sobre alguma coisa, algum aspecto. Às vezes a gente reconheceu o nosso próprio valor, o nosso amor próprio. Então tem muitas coisas que essa carta traz pra gente. Muito possivelmente, os librianos estarão sonhando muito. Estarão com a percepção bastante aguçada, tá? A sensibilidade muito à flor da pele. E isso traz para vocês a retomada da fé, da intuição e daquela percepção mais profunda que vocês muitas vezes duvidam. Então, librianos, a carta da lua é como se fosse um espelho para vocês nesse mês de abril, para se olhar profundamente e buscar dentro de vocês aquilo que se perdeu. Isso pode ser o amor, o seu talento, pode ser o reconhecimento, pode ser até mesmo suas habilidades, tá? Então, é importante rever aí quais eram os sonhos que vocês tinham, que vocês queriam realizar, e de repente agora talvez seja o momento para vocês buscarem isso, tá? E pode ser que vocês recebam alguma promoção, alguma resposta inesperada também de alguma coisa que estava lá esquecida, tá? E isso pode trazer também algumas pessoas do passado para vocês resolverem as situações, relação, enfim, algumas pessoas podem ressurgir ou vocês ressurgindo na vida de algumas pessoas para resolver essas pendências, tá? Por um lado é bom, porque o mês está sendo regido pela carta da temperança, que pede harmonia, equilíbrio e reconciliação, então talvez para os librianos a reconciliação primeiro é com vocês e também para com os pares que ficaram perdidos no meio do caminho, que você tem aquela sensação de que falta resolver alguma coisa, sabe? Então é isso. Boa sorte, librianos. Que vocês se entreguem nessas águas, nessa lua. Lembrando que dia 1º de abril tem uma lua cheia, a lua rosa, que ela vai falar justamente sobre sentimentos e emoções que precisam ser trabalhados e tratados. Escorpião, qual a perspectiva dentro do baralho cigano para vocês, escorpianos? Vamos olhar aqui. Os escorpianos estarão passando por um período muito importante e muito bom. Primeiro que a carta 36, a carta da cruz, é uma das melhores cartas que pode aparecer, porque ela traz livramento, traz conquistas, vitórias, tá? Então é muito legal essa carta. Ela tira também aquele fardo pesado que vocês estão carregando há muito tempo. Então, para os escorpianos vai ser uma luz ali que vai iluminar o caminho, que vai trazer sorte, vai trazer conquistas, vai trazer revelações, inclusive, para quem tem a espiritualidade bastante aflorada. É um momento para ter uma abertura espiritual muito significativa, e isso trazendo bastante reverberação na intuição, no trabalho espiritual, nas mensagens que vocês recebem. Os escorpianos são muito intuitivos, eles têm muita sensibilidade, e isso vai ficar muito intenso, aflorado durante o mês de abril todo. Lembrando que abril, regido pela carta da temperança, escorpianos, então se pede equilíbrio,
pede reconciliação, a carta da cruz é a reconciliação com a sua fé, com você e com o seu propósito, tá? Então isso é uma coisa que Escorpião, ele tem muito intenso, que é a força da transformação. Escorpião, quando se transforma, ele se torna um outro ser. Eu falo que o Escorpião realmente tem 3 fases, que é a fase do bicho escorpião, que é a fase mais raiz, depois a fase da serpente e a fase da fênix. Então eu acho que este é o momento da fênix para o escorpião. Então é o momento do renascimento, de vocês atingirem um patamar que vai surpreender vocês. Essa carta, inclusive, ela é representada pelos 4 elementos. É a carta que traz a força desses 4 elementos, que vai mexer no destino de todos vocês, escorpianos. Então traz muita ascensão, muita fé, muita autoconfiança, tá? E isso vai trazer uma melhora significativa. Talvez vocês não sintam imediatamente neste mês de abril, mas já vai ser o pontapé para que vocês entendam a dinâmica para os próximos meses, ou até mesmo para o próximo ano de vocês. Então, muitas coisas que estavam paradas, estagnadas na vida de vocês, é bem possível que agora comece a andar definitivamente. Então, é um momento de muita glória para vocês, escorpianos. Então, muito boa sorte, aproveite essa oportunidade. E os sagitarianos, qual é a perspectiva dentro do baralho cigano para vocês no mês de abril? Os sagitarianos estarão vivendo exatamente um momento de mais tranquilidade, paz, equilíbrio, tá? A carta dos lírios traz essa harmonia, traz a beleza. Então, para vocês, sagitarianos, que são muito intensos, também muito ativos, eu acho que é importante, às vezes, acalmar um pouco. Essa carta eu associo muito com a carta da temperança que vai reger o mês, né, de abril. Então, se você não viu a perspectiva e a previsão do mês, corre lá para ver, porque eu falo direitinho, passo a passo dessa carta, o que ela traz para nós de ensinamento e o que a gente precisa trabalhar durante esse mês. E para vocês, a carta do lírio é aquele momento que você precisa desacelerar um pouco, cuidar um pouco mais de você, cuidar do seu afeto, do seu amor, com carinho, com respeito, se acolher mais, se nutrir, se alimentar. Então é uma carta muito de autocuidado, sabe? Uma carta que traz muita harmonia, muita tranquilidade. Para além disso, ela está ligada com o elemento água, mas que vai trazer para vocês, dentro da fluidez, aqueles afetos mais sinceros. Então vai ser interessante vocês reavaliarem, sagitarianos, quem você gostaria de levar daqui para frente para a vida de vocês, dentro da amizade, da família, do lado do trabalho, o relacionamento afetivo. Quem são as pessoas que são verdadeiras, genuínas, honestas de fato com vocês, que vale a pena levar para diante, tá? Então é bem interessante. Essa carta, além de tudo, traz muita proteção espiritual. Se você tá meio que desconectado com a sua espiritualidade, talvez seja o momento ideal nesse mês de abril para você retomar, para você fazer os seus banhos, seu axé, firmar sua vela, cuidar do seu ori ou do seu santo, sei lá o que você acredita aí, mas cuidar um pouquinho da sua espiritualidade e também de você. Cuidar, de repente mudar o cabelo, de repente fazer algum procedimento, ou até mesmo renovar o seu guarda-roupa. Então pede um pouco, claro, que sempre com cautela, mas a carta dos lírios, ela traz essa vontade da gente se renovar, da gente se embelezar, da gente cuidar da gente, tá? Então boa sorte para vocês, sagitarianos. Capricornianos, qual é a perspectiva e o apontamento para vocês no mês de abril dentro do baralho cigano? Vamos olhar? Capricornianos vão fazer a jornada interior, olhar para a criança interior de vocês, tá? A carta 13 da criança dentro do baralho cigano, óbvio, ela traz sempre novidades, traz bons ventos, sabe? Que sopram pra gente poder conquistar novas coisas, desenvolver novos projetos, flertar com pessoas novas. Pode ser aqui também para quem tá querendo filho. É uma carta que traz essa possibilidade de maternar ou paternar, enfim. Mas ela é mais profunda do que a gente imagina, essa carta 13 da criança no baralho cigano. Porque é uma carta que vai falar dos sentimentos mais puros que habitam dentro de nós. E esses sentimentos precisam ser olhados com verdade, com honestidade, tá? É um período que vocês vão passar no mês de abril, que vocês vão estar curando muito dessa criança que foi, às vezes, esquecida, ferida, machucada, abandonada. Eu sei que vocês são muito bons em organizar a vida de vocês no sentido intelectual, material e tudo mais. Porém, nas emoções, normalmente os capricornianos, eles são um pouco mais resistentes. E essa carta da criança, ela vai romper com toda a resistência de vocês durante o mês de abril inteiro. Então, se você tá aí resistente, orgulhoso, teimoso para olhar para alguma coisa, vocês vão ter que olhar, porque o mês de abril não vai deixar passar batido. Ou vocês olham, de repente,
é interessante para alguns capricornianos buscar já uma terapia, buscar um recurso para poder olhar essas questões da infância, adolescência ali que não foram olhadas, enfim. Aí é uma questão de terapia. O que o baralho cigano e o tarô normalmente aponta é o que pode você fazer para melhorar os sintomas, para você poder ter uma qualidade de vida melhor, para que você possa ter até mesmo uma desenvoltura emocional, um amadurecimento emocional, tá, nos seus sentimentos também. Então, aproveite essa oportunidade, sendo que o mês está sendo regido pela carta da temperança, que pede uma reconciliação. Essa reconciliação pode ser uma reconciliação com a sua criança interior, com você, na sua fase mais imatura, mais ingênua, para que você possa fazer ela amadurecer e chegar no estado atual e estar mais bem resolvido com isso. Que às vezes você acha que está resolvido, só que ainda tem muitas questões que precisam ser olhadas, amadurecidas e curadas. Mas para além disso, a carta da criança também traz algumas surpresas, alegrias boas para a vida de vocês, tá? Então, também fiquem atentos para vocês receberem com tranquilidade, com amor, com carinho, com afeto. E tomem cuidado só com aquelas birras, né? Com conflitos que levam vocês para as birras, que são comportamentos de criança, muitas vezes, tá? Então, é isso, boa sorte e boa jornada. Aquarianos, qual a perspectiva para o mês de abril para vocês dentro do baralho cigano? Vamos ver. A carta do cigano. Então, os aquarianos vão estar com uma energia mais ativa, mais masculina, que é a carta do cigano. O cigano, normalmente, ele abre nossos caminhos, ele direciona, assim como a cigana também, ela faz isso, mas ela é mais no sentido dos sentimentos e emoções, tá? O cigano, ele traz mais abertura no caminho mesmo material. É o poder da terra, né, do elemento terra, da realização, do domínio do mundo material. Então, o cigano ele é muito interessante porque ele fala de poder, ele fala de dominação. Então, os aquarianos, eles vão estar passando por um processo que possivelmente vai estar trazendo muita firmeza para vocês nesse mês de abril. Se está sendo regido pela carta da temperança no mês de abril, então vamos associar isso com a carta 28 do cigano. Então a carta da temperança, ela traz muita harmonia, traz reconciliação. E alguns aquarianos vão estar fazendo a reconciliação, pode ser com o pai, pode ser com o chefe, pode ser com um colega de trabalho, com o próprio poder interior. Quando sai essa carta do cigano, às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de entender o poder dela, a força que ela tem para materializar e realizar algumas coisas na vida dela. E ela fica descrente, ela não tem autoconfiança suficiente. Aí a carta do cigano vem e dá esse pulso, dá essa força para a pessoa. É uma carta que traz muitas possibilidades para vocês, aquarianos, possibilidades inclusive de movimento, tá? Pode ser que aconteça aí algumas viagens. Eu vejo alguns aquarianos pegando estrada, viajando, fazendo alguns projetos com outras pessoas em outros lugares, até com essa carta do cigano, porque é uma carta que traz realmente muita abertura de caminhos. Outra questão que vocês têm que olhar para vocês não se desestruturarem no mês de abril é a intensidade. A carta do cigano ela só alerta às vezes com o excesso do poder, né? Então, se você tem uma certa liderança em algum lugar, então só toma cuidado para vocês não exceder na questão do poder, do domínio, da autoridade. Porque às vezes essa carta ela traz muito dessa energia e se ela não é muito bem controlada, dominada, ela não é muito bem organizada, acho que essa é a palavra, vocês podem estar sendo autoritários com algum grupo ou com alguma pessoa. Então veja dentro da sua relação também se não está tendo essa ligação, se às vezes está tendo algum conflito, pode ser um conflito que você está lidando com alguém que é mais autoritário e você não está sabendo calibrar esse limite, ou você pode estar sendo também, de certa forma, autoritário ou autoritária, que você está passando do limite do outro e o outro não está sabendo lidar com isso. Então algumas questões no negativo dessa carta é isso, que traz também um pouco dos ciúmes, da posse, tá? E às vezes um pouco de agressividade. Então só fique atento a isso, mas de todo jeito é uma carta abençoada, uma carta que traz muita abertura de caminhos para vocês. Piscianos, qual é a carta dentro do baralho cigano pro mês de abril para vocês? Vamos olhar aqui, então. A carta da âncora. Essa é uma carta que traz o elemento terra, porque a âncora ela busca um solo firme, ela busca segurança. Para muitos piscianos, eu sei que foi um começo de ano bem difícil para todos. Eu acho que foram algumas exceções que não passaram por muitos desafios, que eu conheço muitos piscianos, atendi muito pisciano no tarô, e eu vi o quanto vocês tiveram de dificuldades durante este primeiro trimestre do ano.
Então, até mesmo a chegada deste ano novo astrológico, eu acho que vocês estavam bastante inseguros e instáveis. Foi uma montanha-russa de emoções. Se vocês concordarem comigo, comenta aqui, porque realmente eu presenciei isso nos atendimentos e conversando com as pessoas que são piscianas, isso aconteceu de fato. E agora vocês vão ter essa possibilidade de ancorar, de trazer um pouquinho de terra, sair um pouquinho do mar das emoções que vocês estavam aí submetidos, tá? Essa carta traz bastante estabilidade, sucesso, traz mais autoconfiança também. Essa carta, para além de tudo, é como se aquelas dificuldades começam a ser superadas, tá? Então, é o momento que você começa a avistar uma terra firme para você ancorar. E isso é bom, porque às vezes os piscianos eles se perdem no mar, vão e ficam lá e se esquecem. E às vezes precisa retornar, né? Às vezes não sempre a gente é bom retornar para a terra firme, para a gente lembrar do que é a gente aterrar, da gente sentir um pouco dessa segurança, dessa estabilidade, senão a gente começa a ficar muito, muito perdido no caminho, tá? Então é uma retomada para os piscianos, é como se vocês ancorassem, retomassem essa terra, esse solo firme para vocês se sentirem mais protegidos, estabilizados, mais confiantes, tá? É um momento que consolida algum projeto, algum relacionamento, algum propósito na vida de vocês. É importante ressaltar a fé, a espiritualidade. Se vocês estão conectados com ela, é importante que vocês se firmem, se aprumem de fato, saia dos devaneios, saia das ilusões, porque a carta da âncora, ela traz realidade, ela fixa a gente num ponto que a gente precisa trazer realidade, sair um pouco do plano da espiritualidade, que vocês podem se perder com muita facilidade, que o pisciano faz isso, e agora aterrar mesmo e ir para o lado mais prático das coisas, tá bom? Então, piscianos, boa sorte, eu acho que é um momento que vai trazer para vocês um pouco mais de segurança, que eu acho que essa é a palavra que vocês tanto buscavam, e eu acho que daqui para frente vai melhorar sim a qualidade e os projetos e as condições que vocês estão aí batalhando tanto. Então, boa sorte.